teu nome, outra vez, o teu nome e a tua idade. O meu nome é Rafael, tenho 7 anos. Rafael, 7 anos. E tu? Maria tem 6 anos. Maria, e 6 anos. Rafael, o que é para ti a cultura? A pintura. A cultura é pintura. Sim, senhor. E tu, o que é que achas que pode ser a cultura? Dançar. Dançar. Muito bem. Então, se a cultura pode ser dançar, pintar, cinema, teatro, essas coisas todas, o que é que tu achas que pode ser a cultura popular? Arquiteto. Poderia ser. E tu, o que é que achas? Popular. Dançar. Dançar, sabes que sim? Porque a cultura popular está associada ao povo, à comunidade. Vem assim das ruas e passa assim de geração em geração. Estás a ver os avós que passam depois para os filhos passam aos filhos, essas coisas todas. Tipo assim, as romarias, aquelas danças típicas do Minho, o vira, sabes? Os bordados, sabes aquilo que as avózinhas têm em casa? Que são aquelas toalhas cheias de rendas? Pronto, isso aí vem também da cultura popular. Estás a ver? Pronto. Então, vamos dar aqui, já falei sobre este exemplo, e agora vamos aumentar aqui um bocadinho a dificuldade e a ver se vocês sabem. O que é para ti a cultura erudita? Cinema. Ahá! O que é que tu achas que é a cultura erudita? Se a cultura popular vem do povo, o que é que tu achas que pode ser cultura erudita? Está tudo bem. Vamos associar a palavra erudita a sábio. Estás a ver? Assim, a que se aprende em algum sítio. Tipo assim, universidades, tipo os museus, tipo os conservatórios, assim, coisa que tem assim estudo. Então, a popular vem do povo, vem assim das ruas, e a erudita tem que se estudar. Estão a perceber? Tipo assim, o balé e a música clássica, essas coisas. Então, agora que eu disse isto, tenta definir o que é a cultura erudita. Acho que eu não sei, não. Não. E tu? Imagina, cultura popular, outra vez, é feita assim no povo e nas ruas. E a erudita tem que ser assim para algum certo tipo de instituições. Imagina, as universidades. Porque então tu tens que aprender uma coisa para chegares a fazer esse tipo de cultura. Imagina, balé. Balé. Tem que se passar muitos anos a fazer balé. Ou música clássica. A música clássica tens que estudar durante muitos anos para conseguir ser um músico clássico. Estás a ver? Agora vou perguntar outra vez. Ora, tenta-me lá me dizer, pelas tuas palavras, depois de eu te ter dito isto, o que é a cultura erudita? Erudita é ser sábio. Ser sábio. Ok. E tu? Cantar. Cantar. Tá. Pode ser. Está tudo bem. Quais é que tu achas que são as diferenças entre cultura popular e cultura erudita? Não sei. Não sabe. E tu? Também não sei. Também não. Está tudo bem. Vamos passar aqui um bocadinho à frente. Achas que é mais importante a cultura feita pelo povo ou a cultura feita por pessoas que estudam? Pessoas que estudam. E tu? Pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham. Ok, boa. Achas que alguma é mais importante que a outra? Não. E tu, achas que alguma é mais importante que a outra? Não, também. Também não, ok. Tu achas que nós podemos misturar cultura popular e cultura erudita? Imagina, o pessoal da rua, do povo, a vir assim com os bombos e com as romarias e juntar a um senhor que toca piano? Achas que isso é possível? Não. Não. E tu, achas que é possível? Não. Também não. Muito bem. Tu sabias que a ópera... Tu sabes o que é a ópera? Sei, é construir coisas. É o quê? Construir coisas. Ok, a ópera é construir coisas. E tu, sabes o que é ópera? Não. Não. Aqueles senhores e aquelas senhoras que fazem assim uns espetáculos que parece tipo teatro, mas eles na verdade cantam. E cantam todos assim. Oh! Estás a ver? É mais ou menos isso. Tu sabes que antigamente a ópera era apresentada assim
nas feiras e assim nos teatros locais, assim nas ruas, e agora só é feita em grandes teatros? Sabias disso? Não. Não? E tu sabias? Não. Tu achas que toda a gente pode desfrutar da cultura popular e da cultura erudita? Não. Não. E tu? Não. Também não. Ok. Toda a cultura, seja de que tipo for, tu achas que deve ser para todos? Sim. Sim. E tu também achas que deve ser para todos? Sim. Sim. E já agora, só para complicar um bocadinho e para terminarmos esta sessão, eu quero que tu me digas o que é a cultura de massas. Atenção que não é massa esparguete, está bem? Tipo, plasticina ou massinha. Isso? É o quê? O quê? Plasticina. Plasticina. A cultura de massa é plasticina. E tu, o que é que achas que é a cultura de massa? Slime. Como? Slime. Slime. Eu não ia dizer plasticina, eu ia dizer massinha. Massinha. Ok, cultura de massa é massinha. A cultura de massa é feita, olha, imagina, o cinema, a música, é feita para atingir muitas pessoas no mundo. Imagina, o cinema chega a todo o mundo, certo? Pronto, então o cinema passa a ser um produto para chegar ao maior número de pessoas. É como a música. Estás a ver? Fazem lá uma música, lá no Brasil, e a música chega aqui a Portugal. E chega a todos os lados do mundo. É isso que é a cultura de massas. Olha, uma coisa importante. Sabes o que é que vai acontecer em 2025? Não. E tu sabes? Não. E eu faço anos. É muito importante saberem. Estou a brincar. É que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Toda a gente faz anos em 2025. Pois vai? A minha mãe disse. A tua mãe disse que Braga ia ser a capital portuguesa da cultura em 2025? A tua mãe é sábia. Ou seja, é uma pessoa erudita. Simplesmente você não vai só fazer em 2025, você vai fazer em todos os anos. Esperemos. Até quando, não sei. Pronto, terminamos. Gostaram? Sim. Ou foi chato? Foi fixe. Foi? A sério? Tu achas que foi fixe? Sim. Ok, então foi peixe para toda a gente e terminamos hoje a sessão. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Eu me chamo Hugo, eu tenho 6 anos. Hugo e tem 6 anos. E tu? Sou a Mara e tenho 6 anos. É a Mara e tem 6 anos. Fofos. Olha, então, o que é para ti a cultura? E tu, o que é que achas que é a cultura? Não sei. Oh, Mara, então, Hugo, eu vou explicar. A cultura são, assim, comportamentos que nós vamos tendo na nossa sociedade. Imaginem, no nosso país. E depois há outras culturas de outros países, certo? Certo. Imagina, a cultura portuguesa é diferente da cultura africana. Sim. Sim, e são as duas bonitas. Então são comportamentos, tradições que nós temos, as religiões também faz parte da nossa cultura, a música, a dança. Estás a ver, por exemplo, o fado. É tipicamente português, não é? Sabes, aquelas senhoras que cantam fado? Sim. Sim. E depois temos o samba, por exemplo, que é mais ali para o Brasil, certo? Sim. Pronto, então pronto, a cultura é assim diferente de país para país. Então agora que vocês já sabem mais ou menos o que é cultura, o que é que tu achas, Hugo, que é cultura popular? Eu acho que é tipo de outra cultura. A cultura popular é de outra cultura. E tu, o que é que tu achas que é cultura popular? Não sei. Não sabes? Está bem, pronto. Então, eu vou-vos explicar assim um bocadinho. A cultura popular é comum assim no povo, de um grupo de pessoas. Estás a ver? Estás-me a ouvir, Hugo? Sim. É assim, feito pelas pessoas assim na rua e passa de geração em geração. Imagina, sabes aquelas toalhas que se tem na casa da avó? Que tem muitos bordados e muitas rendas? Sim. Isso aí foi feito assim antigamente e vai passando assim de geração em geração. Já ouviram falar dos lenços dos namorados? Sim. Sim, pronto, os lenços dos namorados. Antigamente, as namoradeiras, as meninas que tinham um namorado, faziam um lenço para ele e depois davam-lhe e ele guardava o lenço assim como sinal do amor. E depois isso aí passou assim de geração em geração. Não é bonito? Mais ou menos. Mais ou menos, já não estamos com muita paciência para estas coisas românticas. Não temos idade para isso. Não temos idade para isso, é verdade. Os lenços dos namorados já não é para esta idade. Muito bem. Então,
A cultura popular é assim feita pelo povo. São ofícios, costumes, tradições. Estás a ver? Assim, ouvir a domingo, estas coisas assim. E agora, a cultura popular ser feita pelo povo, o que é que será a cultura erudita? Não sei. Não sei. E tu? Eu também não sei. Pois, é difícil. Olha, a cultura erudita, vamos dizer que a palavra erudita podemos associar a sábio. Estás a ver? Erudito é alguém que é sábio e que é assim inteligente, vá. Então, a cultura erudita é assim feita em universidades, em museus, pessoas que estudam muito para... Está a tocar para sairmos? Estou a brincar. É assim, pessoas que estudam muito, estás a ver? Enquanto que a cultura popular vem do povo, dos saberes, assim, de passar de geração em geração, a cultura erudita temos que estudar muito. Estão a perceber? Sim, mais ou menos, não é? Eu percebo. Então, agora que eu falei, o que é que tu achas que é a cultura erudita? Acho que, tipo, irmos, tipo, para... Não sei como é que se chama. Então, olha, pensa lá mais um bocadinho. Não sei. Não sabes, está bem. E tu, o que achas que então é a cultura erudita? Eu acho que também não sei. Mas também não sabes. Erudito é difícil, percebem? É esta a questão. Então, se a cultura popular é feita pelo povo e é erudita por aquelas pessoas que estudam muito, quais achas que são as principais diferenças? Não sei mesmo. Não sabes mesmo, está tudo bem. E tu? É porque um é povo, outro é inteligente. Ok, porque achas que a diferença tem a ver que uns estudam mais do que os outros? Sim. Sim? Tu achas que tem a ver com isso? Não. Os eruditos estudam muito mais do que aqueles que trabalham assim nas ruas? Mais ou menos. Não estou, tipo, a perceber. Pois é um bocado complicado este tema, de facto. Tu achas que são coisas diferentes? A cultura popular e a erudita? Não sei. Não sabes? E tu? Também não sei. Também não sabes? Pronto. Vou tentar explicar outra vez. Imagina, popular vem do povo, vem assim das ruas. São coisas que se aprendem assim no dia a dia, assim, de uma vontade própria. E o erudito tem que ir para um sítio estudar, estás a ver? E passar muitos anos a estudar uma coisa, tipo uma escola, estás a ver? Já dá para perceber um bocadinho qual é a diferença? Ou não? Não. É difícil, eu percebo. Está bem. Tu achas que são coisas diferentes depois de eu te ter dito isto? Mais ou menos. Mais ou menos. E tu? Sim. Sim. Achas que é mais importante a cultura que se faz nas ruas com o povo e a comunidade, ou achas que é mais importante a cultura feita por pessoas assim inteligentes e intelectuais e que estudam muito? Não sei. Não sabes? E tu? Também não sei. Achas que é mais importante as pessoas que estudam mais? Mais ou menos. Mais ou menos, não é? Quer dizer, a minha avó não estudou muito e eu acho que ela era o ser humano mais bonito da Terra. Mais ou menos. As outras mais também são bonitas. As outras mães também são bonitas, exatamente. Achas que nós podemos misturar a cultura popular? Imagina, um senhor que toca bombo. Imagina, estás ali a tocar bombo. Parece o meu irmão que gosta de tocar bombo. Pronto, achas que nós podemos misturar um senhor que está a tocar bombo com um senhor que aprendeu a tocar piano, assim, música clássica, durante muitos anos? Sim. Achas que sim? Sim. Então não há diferença entre ser um pianista clássico e um senhor que toca um bombo. Dá para fazer um conjunto. Ok, dá para fazer um conjunto, ou seja, podemos misturar então o senhor do bombo e o senhor do piano. Sim. Sim, até fica uma coisa mais fixe, não é? Sim. Sim, então misturamos as duas culturas, certo? Certo, muito bem. Então já podemos terminar, é isso, é isso. Vamos terminar por hoje. Como é que foi? Foi difícil? Mais ou menos. Foi um bocadinho, não foi? Sim. Mas eu fui chata. Eu tentei explicar. Às vezes é complicado. Pronto, está bem, Hugo e Mara. Boas aulas para vocês têm que voltar, está bem? Como é que te chamas e qual é a tua idade? 6 anos, a minha idade.
E o teu nome? Sara, A Sara e tem 6 anos. E tu? 6 anos e sou o Guilherme. O Guilherme, 6 anos. Sara e Guilherme. Ora bem, Guilherme, vou-te fazer aqui uma pergunta. O que é para ti a cultura? É cultivar, A cultura é cultivar. E o que é para ti, Sara, a cultura? para pintar. Pintar, exatamente. A cultura são assim costumes que nós temos e tradições. Diz? Tátuas. Tátuas. Estátuas também, exatamente. A cultura também tem estátuas. E são assim tradições e as religiões que temos e as danças típicas. Pronto, ok, cultura. Então o que é que tu achas, Sara, que é a cultura popular? Eu não sei o que é. E tu? Eu acho que é brincar Cultura popular é brincar? Sim, pode ser. A cultura... e gritar. E gritar? Também pode ser. A gente, quando está a dançar e a cantar, às vezes grita também um bocadinho. Então, a cultura popular normalmente está associada ao povo. É feito assim pelo povo. E vai passando assim de geração em geração. Estão a ver aquelas danças típicas do Minho? Que aquelas mulheres vestem aquelas saias todas e dançam assim tipo um malhão. Sabes? Não sabes aquela? Oh, já viste? Sim. Oh, malhão, malhão. Tum, 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 que vida é a tua? Sim? Pronto, ok. Então isso vem da parte da cultura popular. É feita pelo povo, pela comunidade. Gritar. Então, É música. gritar é música. Exatamente, é isso. Então são assim as romarias, aquelas festas nas aldeias, não é? Sim. Imagina aqueles bordados, aquelas toalhas que têm assim umas rendas na casa das avós. Sabes? Não? Pronto, tudo bem. Pronto, cultura popular é feita pelo povo. Está bem? Estamos entendidos nesta parte, não estamos? Sim. Muito bem. Então, se a cultura popular é feita pelo povo, o que é que tu achas que é a cultura erudita? Não sei. E tu, o que é que tu achas? Sabes? Imagina Eu que acho que é uma coisa qualquer. cultura erudita é uma coisa qualquer. Então, erudito, vamos associar a palavra erudita a sábio. Estás a ver? Sábio? Sábio, não é sária. Sábio. E então, imagina, a cultura erudita é feita por aquelas pessoas que são assim, que têm que estudar muito para praticar alguma coisa. É como o Pedro. É como quem? Como o Gabriel. O que é que tem o Gabriel? O que é que o Gabriel faz? Às vezes não sabe ler. Às vezes não sabe ler. Pronto, a gente tem que praticar para ler, não é? Temos que ajudar a ler. Temos que ajudar a ler. Então, a cultura erudita, imagina, um pianista. Um pianista não toca piano assim, pois não? E violinista. E violinista. Trompetista. E trompetista também. Que aí ele toca. Tu és trompetista? Ai, então tu és um erudito. És uma Sou pessoa erudita. violinista. Ai, tu és violinista, ok. Então, tu tens que praticar muito, certo? Mas eu já faço muito bem. Já fazes muito bem. Ah, pois, claro. Então, a cultura erudita é feita por estas pessoas que estudam muito e que praticam muito um certo tipo de arte, percebes? Um pianista, um violinista, um trompetista. O trompetista. Exatamente, isso tudo. Muito bem. O trombonista. O trombonista. Às vezes é isso. Eu acordo com umas trombinhas que às vezes é uma trombonista. Ora bem, deixa eu estar aqui. Um de cada vez que me responde, está bem? Então, tenta agora definir o que é cultura erudita. Ainda não aprendi. Ainda não aprendeste? Pronto, está bem. Ia cair. Oh, Sara, então, a cultura popular é feita pelo povo e a cultura erudita, ouçam bem, tem que ser feita por pessoas que estudam muito e praticam muito uma coisa. Muito, 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 estás a ver? Eu treino futebol. Ok, podemos considerar. Acho que sim, está bem, ok. Então, quais achas que são as diferenças entre cultura popular, que é feita pelo povo, e pela cultura erudita? Quais são as diferenças? Porque eu acho que
popular faz mais coisas e no povo faz menos coisas. Ok. E tu, o que é que tu achas que é... Qual é a diferença entre cultura popular, que é feita pelo povo, e a cultura erudita, que é feita por aquelas pessoas que têm muitos estudos? Madonna mia, não sabemos, para não? É complicado. Muito bem. Então, tu achas que tem a ver com a diferença, como as pessoas estudam muito e as outras não? Não. Tu achas que um pianista estuda muito mais do que aquelas senhoras que vão dançar o vira, o malhão? Não. Não, porque elas também têm que aprender, não é? Tenho que estudar mais em casa. Têm que estudar mais em casa Ou dos avós. ou dos avós. Tu achas que é essa a diferença? Achas que há muita diferença entre uma pessoa que estuda muito para tocar piano, imagina, e a pessoa que dança o vira estuda menos? Sim, porque desde sempre eu tocava muito mal e agora já toco muito melhor. Ok. Melhor. Mais melhor bem, exatamente. Então, tu achas que é mais importante... Achas que é mais importante as pessoas que estudam ou as pessoas que fazem assim as coisas na rua? Que estudem. Ok, e tu? Que estudam. Que estudam, certo, está bem. Tu achas que podemos misturar as duas culturas? A cultura popular do povo? Imagina, agora temos aqui um senhor que toca assim um bombo, aquelas festas das romarias. Com o piano? Com um senhor que toca piano. Tu achas que podemos misturar os dois num palco? Não sei, eu acho que sim. Ok, e tu achas que podemos misturar os dois? Não, Não? Porquê? porque acho que fica estranho. Um bombo e um piano ficam estranho. Ok, está bem. Pronto, tudo bem. Então não vou fazer a pergunta da cultura de massas. O que é que tu achas que é cultura de massa? O que é que tu achas que é cultura de massa? Não sei. E tu? Eu acho que é para comer massa. Claro. Podia ser comer hambúrgueres. Podia. Olha, sabem o que é que vai acontecer em 2025? Não! É que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Não reages a isto? Quê? Não reagiste? Quer dizer, não, e agora não reages que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura? É bué da fixe. Eu acho que sim. Tu não achas que é fixe? Sim. Eu acho que... É fixe. Eu também acho. Pronto, está bem. Olha, já terminamos, está bem? Foi bem? Gostaste? Ou foi chato? Foi fixe. Foi fixe? Muito fixe. Foi muito fixe? Sara? Foi. Sim. Sabes quem é a pessoa mais fixe daqui? Eu? Claro. Não, eu ia dizer o cameraman, mas sim, sou eu, porque sem ele não há vídeos, percebes? A pergunta mais difícil de todas, começamos logo no início, é como é que te chamas e qual é a tua idade? Chamo-me Carminho, eu tenho 7 anos. Carminho e tem 7 anos. E tu? Chamo-me Diogo e tenho 6 anos. Diogo e tem 6 anos. Então, Carminho, o que é para ti a cultura? É uma coisa fixe que eu gosto. É uma coisa fixe que gostas. Porquê? Tipo, cantar eu gosto muito. Ok. E tu, o que é para ti a cultura? Eu gosto. Porque eu gosto de Cantar, dançar, ir ao cinema? gosto de ir ao cinema. Gosto de cantar. Boa. Então, cultura é assim os costumes que nós temos no nosso povo, não é? Imagina assim as tradições que nós temos, a religião, a comida, a gastronomia, a feijoada portuguesa é uma coisa da nossa cultura, não é? O fado, a música, o fado, sabem? O fado? Sabem? A Amália Rodrigues, a Marisa, essas fadistas assim. Pronto, isso faz parte da nossa cultura. Ok. Então, diz-me lá, já sabemos o que é cultura, que é composto assim por muitos comportamentos e muitas coisas típicas do nosso país. O que é para ti a cultura popular? E eu cantar também. A cultura popular, cantar. E tu, o que achas que é a cultura popular? Eu vou ajudar um bocadinho. Popular vem do povo. Ou seja, são costumes e tradições
que é o povo que as faz. E então passa assim de geração em geração. Estás a ver? Imagina, a minha avó ensinou à minha mãe uma coisa, a bordar. Estás a ver? E depois a minha mãe ensinou-me a mim. Não correu bem, porque eu não sei bordar. Mas sim, imagina, passou da avó para a mãe e da mãe para mim. E agora de mim para os meus filhos. Estás a ver? Essa é uma coisa que passa assim de geração em geração. É feita pelo povo popular. É feita assim nas ruas, nas festas das romarias, nas aldeias. Estás a ver? Sim, que se dança assim o vira, domingo. Sim? Sim, ok. Por exemplo, os lenços dos namorados, já ouviram falar? Lenços dos namorados? Ai não, que são bordados à mão e que têm assim umas rimas muito bonitas. Não, então depois vocês vão perguntar à vossa professora, está bem? Ok? Pronto. Cultura popular então vem assim do povo. São coisas que são feitas assim nas pequenas aldeias, nos meios assim mais pequenos e passa de pessoa em pessoa. Passa assim de boca em boca. Imagina, eu agora vou ensinar ali a Quina agora a fazer um bordado. E ela vai depois ensinar a outra pessoa e vai assim falando de pessoa para pessoa. Estás a ver? Pronto. Agora, se a cultura popular é feita pelo povo, o que é que vocês acham que pode ser cultura erudita? E ao cinema. Cinema, ok. E tu o que é que achas que pode ser cultura erudita? Pintar. Pintar, ok. Então, eu vou-vos dizer, erudita, vamos associar a palavra erudito a sábio, ok? Alguém que durante muitos anos aprende uma coisa. Por exemplo, tocar piano. Eu toco piano. Ok, tocas piano. E tu tocas alguma coisa? Sim. O que tocas? Violino. Violino. Então, tem que se praticar muito piano, certo? Para ser um grande pianista, certo? Mas para isso tem alguém que te está a ensinar, certo? Sim. Tipo escola. A minha professora de piano também. Pronto, tens uma professora que te está a ensinar. Então, enquanto a cultura popular é feita assim nas ruas, do povo, de pessoa para pessoa, este tipo de coisas, tocar piano, violoncelo, violino, tem que ser ensinado por alguém que já tem esse conhecimento. Estão a perceber? Temos que ir para as universidades, estudar essas coisas. Então, agora que eu já expliquei, o que é que define-me tu o que é cultura erudita? Também pintar. E ao cinema, é isso. Cinema é isso. E tu, o que é que achas que é cultura erudita? Desenhar. Desenhar, porque se leva muito tempo a praticar, não é? Sim. Sim, também. Ok, muito bem. Vamos passar aqui a outra pergunta. Quais achas que são as diferenças entre cultura popular e cultura erudita? É que popular são pessoas que fazem mais ou menos. E o outro. Ou erudita. Isso. É que a minha mãe faz muito mais popular, então aquele faz menos. Ok. A tua mãe? Foi isso que tu disseste? Sim. Ah, ok. E tu, quais achas que são as diferenças entre cultura popular, que é feita pelo povo, e cultura erudita, que é feita pelas pessoas que estudam? Popular são muitas coisas que muitas pessoas gostam. E a outra, erudita, que é as pessoas que estudam? As outras são as que fazem menos coisas. Ok, está certo, estudam mais, fazem menos coisas. Tu achas que tem a ver com isto, que uns estudam mais do que os outros? É a diferença? Sim. É isso? Sim. Sim. Pronto. Tu achas que uma delas é mais importante que a outra? O que é que eu quero dizer? Tu achas que é mais importante as pessoas que estudam ou tu achas que é mais importante as pessoas que aprendem assim na rua, de geração em geração? Que estudam. Estudam. E tu? Também que estudam. Também que estudam. Ok. Tu achas que nós podemos misturar as duas? Cultura popular e cultura erudita? Ou seja, imagina, nós podemos misturar um senhor que toca um bombo, assim numa festa, numa romaria, assim, tum, 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 com um pianista clássico, imagina, assim num palco. Achas que os podemos pôr os dois a tocar? Acho que sim. Achas que sim? E tu, achas que sim? Sim. Sim?
Acho que é melhor, não é? Misturar assim as culturas. Ok. Pronto, acho que já está? Já está, ok. Está bem, olha, não tenho mais perguntas a fazer, tá? Já terminamos por hoje. Foi bem ou não? Sim. Foi bem ou não? Sim. Mais ou menos. Foram perguntas difíceis, não foram? Foram, pois. Está feito, está feito. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Chamo-me Vicente e tenho 6 anos. É o Vicente e tem 6 anos. E tu? Sou o Pedro e tenho 6 anos. É o Pedro e tem 6 anos. Então, Vicente, o que é para ti a cultura? Não sei o que é cultura. Pois, e tu sabes o que é a cultura? As costuras sei. É pintar. Ok, é pintar, pode ser. Então, a cultura, imagina, é a cultura de um país. Imagina, a cultura de um país. Imagina assim, o fado. Tu já ouviste falar no fado? Os cantores de fado, não? Não. E tu também não? Sim, já. Já ouviste cantar os cantores de fado? E sei lá, assim, aquelas senhoras que dançam assim com aquelas saias e a Elvira, Domingo. Vocês conhecem aquela música assim? Oh, malhão, malhão, tum, 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 que vida é tu? Ah, conheces? Pronto. Isso aqui faz parte da nossa cultura portuguesa. Assim como a feijoada. Estás a ver? São coisas típicas do nosso país. Sim? Sim, a dança, a música, essas coisas. Então, se isto é cultura, vamos tentar ver aqui. O que é que tu achas que é a cultura popular? É tipo pintar? É tipo pintar, pode ser. E tu, o que é que tu achas que é cultura popular? Brincar. Brincar. Já disseram isto algumas vezes, é bonito. Então, a palavra popular vem assim do povo. Estás a ver? Das pessoas assim, de um grupo de pessoas que de repente quer fazer assim uma coisa e então ensinam uns aos outros. Imagina assim, os artesãos, aquelas pessoas que trabalham assim com madeiras ou aquelas senhoras que fazem bordados, como antigamente, sabes? É tipo fazer assim, coisas assim, roupa. Roupas, sim, fazer assim tipo roupas. E então a cultura popular é feita assim de geração em geração. Por exemplo, a minha avó aprendeu a fazer tapetes. Estás a ver? Tapetes. Então ela aprendeu e ensinou à minha mãe. Estás a ver? E a minha mãe ensinou-me a mim. Então isto passou assim de geração em geração, estás a ver? É isto? De pessoa em pessoa. É isso que é cultura popular. É feita pelo povo. Ok. Agora que já sabemos isto, vamos passar assim a uma parte mais difícil. Mais ainda. Vê lá. Então, erudita. Cultura erudita. O que é que tu achas que pode ser? Não sei, não estou a ver o que é. Não estás a ver o que é e tu? O que é que tu achas que pode ser? Não sei. Não, imagina, eu agora digo que a palavra erudita podemos associar a sábio. A uma pessoa que estuda muito para aprender uma coisa. O Vicente estuda muito. O Vicente estuda muito? Ah, é? Tu estudas muito? Sim. Gostas de estudar? Eu hoje estudei 4 fichas. 4 fichas hoje? Isso é muito, não é? É. Estás cansado de estudar? Não. Não. Então, a cultura erudita é feita por um conjunto de pessoas que estuda uma determinada coisa. Por exemplo, um pianista Sim, estuda piano. estuda piano durante muitos anos, certo? Um violinista Mas também. também. Assim, é o que tu tocas? Uma dançarina de balé também durante muitos anos tem que aprender, certo? Sim, balé. Balé, exatamente. E então, a cultura erudita é feita por pessoas que estudam. Estás a ver? Sim, que estudam coisas. Que estudam coisas. E... Dietas. Diz? Dietas. Como? Dietas. Ok. Diz, o que é que ele está a dizer? Letras. Ai, letras, exatamente. Obrigada por me traduzir, obrigada. Sim, então, são pessoas que estudam muito a cultura erudita. Estás a ver? É feita por pessoas que têm conhecimento. Então, agora que nós sabemos que popular é feita pelo povo, por pessoas que não têm estudos, e que a erudita é feita por pessoas que têm estudos, sim,
que é que tu achas, quais são as principais diferenças entre uma e outra? Não sei, para mim as coisas são iguais. Eu também acho. Tu quais achas que é a diferença entre a cultura popular e a erudita? As pessoas que não... É igual? É isso mesmo. As culturas são todas iguais, não é? É isso? Pronto, tu achas que é mais importante as pessoas que estudam muito uma coisa ou achas que é mais importante as pessoas que passam assim de geração em geração o conhecimento? Eu acho que é mais importante as que estudam, mas também é igual. Ok, mas também é importante as outras, não é? E tu também achas igual? As suas. As duas, exatamente. Muito bem. Então tu achas que é possível, imagina, temos um palco, certo? Ok, um palco e vamos ver música. Tu achas que é possível misturar aquele senhor idoso que aprendeu a tocar bombo agora com um professor de piano no mesmo espetáculo? Achas que é possível? Não. Não? E tu achas que é possível misturar um bombo e um piano? Não. Também não? Pronto, está bem. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Tenho 6 anos, chamo Maria Inês. A Maria Inês e tem 6 anos. E tu? Simão, eu tenho 6 anos. Simão e tem 6 anos. Maria Inês e Simão. Maria Inês, o que é para ti a cultura? Não sabes? Tudo bem, não tem mal. Tu sabes o que é cultura? Não. Tudo bem, então nós estamos aqui mesmo para explicar. Então, a cultura é o que faz parte de um país. Estás a ver? Imagina, nós temos a nossa cultura portuguesa. Por exemplo, o fado. Já ouviste falar do fado? Sim? Sim. E já ouviste falar assim do vira do Minho? Não. Aquelas danças típicas. Assim o malhão, malhão. Oh, malhão, malhão, tchan, 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 que vida é tua. Já ouviste falar? Sim. Pronto, isso é típico do nosso país, da nossa cultura. É como a feijoada, sabes? A feijoada portuguesa, assim, feita com feijão e com carne, não é? Pronto, isso aí faz parte da nossa cultura portuguesa. Perceberam, mais ou menos? Sim? Pronto, e depois as danças que são típicas nossas, as músicas também. Estás a ver? Ok, pronto. Então, se agora já sabemos o que é a cultura, o que é que tu achas, Marinis, que pode ser a cultura popular? Danças e comidas. Muito bem. E tu, o que é que tu achas que pode ser a cultura popular? Como é que se Portugal. Portugal, cultura popular, é Portugal. Então, popular vem do povo. Estás a ver? São coisas que são ensinadas no povo. Imagina uma pequena aldeia. Há um senhor que agora sabe fazer uma determinada coisa. Imagina aqueles cestos que temos em casa. Aqueles cestos assim que parecem feitos de palha. Estás a ver? Sim. Agora, imagina esse senhor que aprendeu a fazer isso vai passar esse conhecimento ao filho. E o filho vai aprender a fazer cestos também e depois vai passar ao outro filho. E vai passando assim de pessoa em pessoa. Por exemplo, a minha avó ensinou a minha mãe a fazer bordados. Sabem? Aquele num tecido. Sim, pronto. E então ela ensinou a minha mãe e a minha mãe ensinou-me a mim. E então a cultura popular é isso. Vai passando assim do povo, de uma pessoa para a outra. Deu mais ou menos para perceber? Sim. Sim? Também? Sim. Sim, ok. Então, se cultura popular é feita assim com o povo, com a comunidade, o que é que vocês acham que pode ser cultura erudita? Se eu te disser que erudito vem assim de... é como se fosse sábio, o que é que tu achas que pode ser cultura erudita? Muito esperto. Muito esperto. O que é que tu achas? Se erudito vem assim de sábio, o que é que tu achas que pode ser cultura erudita? Diz qualquer coisa. Não há certo ou errado aqui. Inteligente. Inteligente. Cultura erudita, inteligente. Ora, muito bem. A cultura erudita é feita por pessoas que têm acesso assim aos estudos. Então, praticam muito uma coisa. Por exemplo,
música clássica. Não é feita na cultura popular, é feita pela cultura erudita. São pessoas que vão estudar música clássica. Por exemplo, piano. Eu toco saxofone. Uau, tocas saxofone. Eu sempre quis tocar saxofone, sabes? Minha amiga Gabriela também queria. Tu tocas saxofone. E o Gabriel queria. Sim. Pronto, então tu vais passar muito tempo a estudar uma coisa, certo? Pronto, então, a cultura popular é feita pelo povo, nas ruas, e passa assim de pessoa em pessoa. Assim, falam uns para os outros. A cultura erudita, tu tens que ir para um sítio para estudar muito, para fazer uma coisa, percebeste? Eu e a minha amiga tocamos viola de arco. Uau! Viola d'arco, uau, que máximo! Então, tu achas que é mais importante a cultura popular ou a cultura erudita? Erudita. E tu? Também. Também, ok. Tu achas que nós podemos misturar as duas? Imagina, podemos misturar aquelas senhoras que dançam o malhão, malhão com um pianista clássico? Não. Não, e tu achas? Sim. Sim? Porquê que achas? Porque tu podes ouvir a música no piano. E as senhoras vão dançar na mesma? Sim. Ok, podemos misturar os dois. Ok. Muito bem, vamos passar aqui a uma coisa. Sabem o que é ópera? Ópera são aqueles espetáculos em que umas senhoras e uns senhores cantam assim. Oh! Estás a ver? Eu ando de história de canto. Andas em canto, tu? Não. Ando na catequese e nos histórias de canto. Fazer um canto. Ok. Então, a ópera antigamente era feita assim nas ruas, nas feiras, estás a ver? Agora só é feita em grandes teatros, sabias? Não. Pronto, ou seja, ela nasceu assim no povo e depois é que passou para uma classe assim superior. E é por isso que agora é feita em grandes teatros, estás a ver? Sim. Sim, muito bem. Tu achas que toda a gente pode desfrutar da cultura popular do povo e da cultura erudita daqueles que são mais estudiosos e têm conhecimento? Sim. Toda a gente pode ter acesso a essas duas culturas? Sim. Sim, muito bem. Toda a cultura, seja de que tipo for, deve ser para toda a gente. Sim. Sim, não é? Sim. Sim. Sabem que a cultura erudita não existia sem a cultura popular. Porque só agora é que se começou a estudar cada vez mais as determinadas coisas. Então veio primeiro a popular e depois é que se passou para a erudita. Muito bem. Agora, assim, só para terminarmos, quero-vos perguntar o que é a cultura de massas. Massa. Podes, responde. Massa. De massa. De massa tipo bolonhesa. Ok. E tu o que é que achas que é a cultura de massas? Comidas. De comidas. Está certo. Não, cultura de massas é aquelas coisas, imaginem. O cinema. Estás a ver? Sim. O cinema chega a todo mundo, não é? Sim. Pronto, isso é cultura de massa, que é para um grande conjunto de pessoas. É como a música pop, por exemplo. Estás a ver? Chega a todo mundo. Então é um produto. Estás a ver? Pronto, está bem. Daqui a bocadinho vais-te esquecer, mas não tem mal nenhum. Correu bem? Sim. Sim? Gostaste? Sim. Eu sou simpática? Sim. Isso é que interessa. Eu sou simpática? Sim. Pronto, então está bem. Pergunta mais difícil de todas que é: como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Eu chamo Francisca e tenho 7 anos. A Francisca tem 7 anos. E tu? Eu sou o Gonçalo e tenho 7 anos. Gonçalo e 7 anos. Francisca e Gonçalo. Francisca, o que é para ti a cultura? Que é para a minha cultura? Pensa mais um bocadinho. Gonçalo, o que é para ti a cultura? É cultivar cenouras, É cultivar cenouras e? batatas. Cultivar cenouras e batatas. E tu, o que é que achas que é cultura? Também acho que é igual ao do Gonçalo. É? Ok. Então eu vou explicar. Cultura faz parte de um país, os costumes de um país. Por exemplo, há a cultura portuguesa, há a cultura brasileira, há a cultura africana e nós somos diferentes uns dos outros na nossa cultura. Por exemplo, nós aqui temos as danças do Vira Domingo, aquela do Oh, malhão, malhão, tchum, 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 que vida é a tua? Sabes? Sim, sabes também? Conhece? Tu que não conheces o malhão? A sério que se canta no São João?
Eu só, o meu pai é só ser uma música de São João que o meu pai está a tentar aprender no piano. E como é que é a música? Não me põe ela. E eu também toco piano. Ah, tocas piano. Boa. Ok. Então, a cultura é o que faz parte do nosso país. Por exemplo, a feijoada, tipicamente portuguesa. O bacalhau, certo? Não é? Não gosto. Não gostas, pronto. O pudim à base de priscos, também é cá de Portugal. O fado, a canção, o fado, a música, as músicas de fado. Sabes o que é o fado? Também não? Está bem, vocês depois vão descobrir. Então, são muitas coisas que são típicas portuguesas. Está bem? Pode ser? Pode ser. Muito bem. Então, se a cultura é tudo isto que faz parte de um país, o que é que tu achas que é a cultura popular? Cultivar cenouras. Cultivar. Cultivar cenouras e batatas na mesma. O que é que tu achas que é a cultura popular? Também acho que é igual ao do Gonçalo. Então é só batatas e cenouras. Não se cultiva mais nada, pois não? Não sei. Olha, então, popular vem da palavra do povo. Sim? Sim. Então, a cultura que é passada de pessoa em pessoa, de geração em geração. Imagina. O meu avô, não, a minha avó, passou à minha mãe um conhecimento, que é fazer bordados. Sabem? Os bordados nos tecidos. Ou crochê, por exemplo. Estás a ver? E passou dela para a minha mãe. E a minha mãe passou para mim. Estás a ver? E passou assim de boca em boca, sem grandes estudos. Fez assim, aprendeu, porque alguém lhe ensinou, e depois passou assim de boca em boca. Estás a perceber? Pronto, isso é a cultura popular, que é feita pelo povo. Se a cultura popular é feita pelo povo, o que é que vocês acham que é a cultura erudita? Isto é mais difícil, não é? Diz o que é erudita. Se popular é cultivar batatas e cenouras, o que é a cultura erudita? É cultivar o quê? Cultivar cenouras, batatas, tudo que dá para cultivar. Tudo o que der para cultivar na erudita, não é? Exato, está certo. Então, a erudita, a cultura erudita, é feita por aquelas pessoas que vão aprender um certo tipo de coisa. Por exemplo, música clássica. Vocês tocam algum instrumento? Sim, eu toco violino. Ah, uau, e tu? Piano, já disse? Desculpa, perdi-me. Pois é, já tinhas dito, peço desculpa. Desculpas-me? Sim. Ok, pronto. Então, tocas piano e violino. Ok, então, vocês estão a aprender a tocar, não é? Sim. Mas então tu tens alguém que te está a ensinar isso, que tem estudos. Sim, é uma professora. É uma professora. Então, enquanto que a cultura popular é feita no povo, por algumas pessoas que não tiveram sequer como ir para a escola a aprender coisas, a cultura erudita é feita por pessoas que têm conhecimento, que já estudaram muito e que depois passam também de uns para os outros. Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, erudita vem da palavra sábio. Estás a ver? Então, o que é que tu achas que pode ser cultura erudita? O que é que tu achas que pode ser cultura erudita? Gonçalo, pianista? Cultivar cenouras, batatas, tudo. Cultivar cenouras e batatas é isso que nós vamos tirar da sessão de hoje, gente. Está bem? Tu achas que é mais importante uma cultura do que a outra? Imagina, é mais importante os professores do que aquelas pessoas que trabalham no povo? Achas? Ou são iguais? Podes responder, está tudo bem. Eu não sei. Tu achas que são diferentes ou são iguais? Achas que é mais importante as pessoas que têm estudos do que as outras? Eu acho que os professores é que têm mais interesse. Os professores têm mais interesse, é isso? Sim, por causa que os professores ensinam as crianças. Ok. Isso é importante, não é? Os professores ensinarem? Sim, senão toda a gente era burrinha. Pois, exato. Um burro. Ok, mas tu achas que também é importante quando os pais ou os avós nos ensinam alguma coisa? Acho que sim, também. Também. Também.
Ok, ou seja, também é importante o que eles nos ensinam em casa. Ok, então, a escola e casa são importantes, certo? Sim. Ótimo, pronto, ainda bem. Tu achas que nós podemos misturar estas duas culturas? A popular, que é feita pelo povo, e a erudita, que é feita por aquelas pessoas que têm muito conhecimento? Por exemplo, tu achas que um pianista clássico pode estar num espetáculo com um senhor que toca um bombo? Aqueles... tchupum, tchupum, tchupum. Estás a ver? Tu achas possível fazer isso? Acho que sim e também acho que não. Achas que sim, que não? Vai dependendo dos dias. É mais ou menos? Eu também acho que é mais ou menos. Acho que sim. Então, vou fazer aqui uma pergunta assim difícil. Tu achas que a cultura, qualquer tipo de cultura, deve chegar a toda a gente? A dança, a música, o cinema, o teatro, achas que pode chegar a toda a gente? Para mim pode ser mais ou menos. Tu achas que pode chegar a toda a gente? Não. Não? Então achas que a música clássica é só para algumas pessoas ouvirem? Não, mas o cinema não é para muita gente ver. Ah, pois depende da classificação etária, do género. Que idade é que é o filme, não é? Se for para maiores de 8, tu já não podes ver. Sim, também que não tem espaço para todos. Pois não, exato, porque o cinema não tem espaço para todos, ou seja, a cultura não é para todos porque às vezes não há espaço para toda a gente, é isso? E não há espaço para toda a gente no cinema. No cinema, se não era uma multidão de pessoas, 1 milhão, trilhão, 1 milhão, trilhão. 1 milhão, trilhão de pessoas que não cabem numa sala de cinema, faz sentido, não é? Uma salinha não é assim tão grande, tem muitas cadeiras, não dá para 8 mil milhões de pessoas. Pois, exato. Portanto, a cultura não chega a toda a gente porque as salas são pequenas. Sim, exatamente. Já agora, assim, para terminar, o que é que tu achas que é a cultura de massas? Acho que é massa. Não é das massas que nós comemos, estão a ver? Tipo bolinhas, essas coisas. Eu adoro massa. Adoras massa? Eu também gosto de massa. Das coisas que eu mais gosto, até mais do que o McDonald's e o Burger King, é massa. Ouviram, gente? E os rissóis. E os rissóis. Está feito, pronto. O teu nome e a tua idade. Eu chamo-me Débora e tenho 6 anos. Débora, 6 anos. E tu? Chamo-me Gabriel e tenho 6 anos. Muito bem. Débora, o que é para ti a cultura? Bonito? Bonito. Eu também acho que a cultura é bonita. E tu, o que é que tu achas que é cultura? Não sei. Não? Olha, tenta inventar qualquer coisa. Tudo bem. Bonito, pode ser. Olha, a cultura é assim, são coisas que as pessoas vão fazendo assim ao longo dos anos, como tradições, como comportamentos que temos na nossa sociedade. Estás a ver? As religiões, por exemplo, aqui é diferente do que no Brasil, por exemplo. Estás a ver? Então nós vamos tendo assim culturas diferentes. Estás a perceber? Sim? Boa, ok. Então, o que é que tu achas que pode ser cultura popular? E tu? Também não sei. Também não sabes. Então, olha, cultura popular é assim uma cultura que é feita pelas pessoas, pelo povo, imagina, e passa assim de geração em geração. As avós ensinam depois as filhas ensinam as outras filhas e passamos assim de geração em geração. Imagina, os rendados, sabes aquelas toalhas que se têm em casa? Sim. Das avós, que têm assim muita renda e muito bordado? Isso aí foram elas que começaram a inventar e depois passaram de geração em geração. Não é giro? Sim. Sim? Sim, como as danças tradicionais também. Aquelas senhoras que têm aquelas saias do Vira, o Vira do Minho, que dançam assim, oh malhão, malhão. Sim. Sabes qual é? Sim? Pronto, é isso. Cultura popular, então é isso, que vem assim do povo. Não é bonito? É, não é? Sim. Então, vamos ver aqui outra pergunta. Se a cultura popular é feita assim pelas pessoas, pelo povo, o que é que tu achas que pode ser a cultura erudita? Bonita. É bonita, sim. E tu o que é que achas que pode ser a cultura erudita? Bonito. Bonito.
Então, eu vou agora explicar também o que é a cultura erudita, pode ser? Então, se a cultura popular é feita assim pelo povo e pelas pessoas assim mais em zonas rurais e que vai passando de pessoa em pessoa, a cultura erudita é feita através do conhecimento e do estudo. Estudar muito para se fazer assim outro tipo de cultura, com mais conhecimento. Por exemplo, o balé. Estás a ver? Sim. O balé é uma coisa que nós temos que trabalhar muito para conseguir ser bailarino. Tu és bailarino? Não. Pois, eu também não. E tu és? Não. Não. Pronto. Só uma irmã que é bailarina. Só o teu irmão é que é bailarino? O que é que ele faz? Faz pirueta. Ah, uau, faz pirueta. Queres-me demonstrar como é que ele faz a pirueta? Eu não sei muito. Não sabes muito? Pronto, tá bem, tá bem. Sim. Então, tenta agora, depois de ter explicado o que é a cultura erudita. Explicar? Sim, olha, tenta dizer o que é que tu achas que é a cultura erudita. Que é feita por uma pessoa e é bonita. Ok. E tu? O que é que achas que pode ser a cultura erudita? Não sei muito bem. Achas que também é bonita? Sim. Todas as culturas são bonitas, não é? A popular, a erudita, é tudo, está bem. Então, depois de eu te dar estas definições, quais achas que são as diferenças entre a cultura popular e a cultura erudita, Débora? Não sei. Não sabes, é um bocado difícil, não é? E tu? Também não sei. Está bem, não faz mal. Achas que a diferença tem a ver com uma é feita assim com o povo e a outra é feita assim em escolas e universidades? Sim. Sim? Ok. E achas que são assim coisas diferentes? Sim. Achas que também são coisas diferentes? Sim. Sim, ok. Achas que é mais importante a cultura feita pelo povo ou achas que é mais importante a cultura erudita, que é assim mais, que se considera assim mais sábia? Erudita. Achas que a erudita é mais importante? E tu? Erudita também. Achas que nós podemos misturar as duas? Não? E tu? Achas que podemos misturar a cultura popular e a erudita? Sim. Sim. Sim, é bom, não é? Misturar coisas. É, eu também acho que sim. Ora bem, aqui vamos passar aqui à frente. Sabias que a ópera... Sabes o que é a ópera? Não. E tu sabes o que é a ópera? Também não. A ópera é aqueles espetáculos que têm assim umas senhoras e uns senhores que cantam assim... "Oh!" Sabes? Já sabes. E tu também sabes? Também já sei. Pronto, mas as pessoas, essas mulheres e esses senhores que cantam melhor do que eu, está bem? Isto foi só para exemplificar. Elas são assim maravilhosas. Tu sabias que a ópera antigamente era apresentada em feiras e teatros populares? Ou seja, assim na rua? Sim. Sabias? E tu sabias? Também. E tu sabes que agora a ópera já não acontece na rua, nem nas feiras populares, e acontece assim em grandes teatros? Não sabia. Não sabias, não é? E tu, sabias? Sabia. Sabias, claro, sim. Tu já foste ver ópera alguma vez? Não. E tu? Também não. Têm que ir. Ou gostam, ou não gostam. É isso que acontece com a ópera. Nunca foi. Ok. Achas que toda a gente, Débora, pode desfrutar da cultura popular e da cultura erudita? Sim. Sim. E tu? Acho que não. Acha que não? Está bem. Tu achas toda a cultura, seja de que tipo for, deve ser para todos? Sim. Sim, porquê? Porque toda a gente pode fazer. Sim, toda a gente pode fazer e toda a gente pode ouvir música, ir ao teatro, cinema, não é? Uhum. É. E tu? Achas que a cultura, qualquer tipo de cultura, é para todos? Sim, acho que é. Sim, eu acho que é. Já agora, só para complicar assim mais um bocadinho, antes de nós terminarmos, o que é para ti a cultura de massa? Calma que não é massa de comer, está bem? Tipo as massas italianas, está bem? É outro tipo de massa. O que é que tu achas que é cultura de massa? É uma cultura feita de massa. Ok.
Então é feita tipo assim à bolonhesa? Não. Então, Feita com uma massa especial? ok, a cultura de massa é feita com uma massa especial. E tu o que é que achas? Acho que. Tan, 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 tan. O que é que tu achas que é uma cultura de massa? Olha, inventa qualquer coisa. É que fazem. Faz de massa? Faz de massa. É isso, é uma cultura de massa feita com massa. É isso. A cultura de massa é aquilo que se faz assim. Imagina, tu tens a música, tens o teatro, tens o cinema, tens essas coisas todas. E a cultura de massa é quando a parte cultural, a arte, passa a ser tipo uma espécie de um produto. Ou seja, é para chegar a mais pessoas. Estás a ver? Imagina, o cinema. O cinema agora chega assim a todo o mundo. Então é uma cultura de massa. Massa é que é para muita gente. Estás a ver? É como a música pop, estás a ver? Chega a toda a gente, é mais ou menos isso. E pronto, olha, já chegamos ao fim. Foi rápido isto, não foi? Foi. Gostaram? Certeza? Sim, também gostei. Ou foi chato? Foi divertido. Foi divertido? A sério? Eu sou simpática? Sim. Ah, bom, então isso é o que importa. Sabem o que é que vai acontecer em 2025 em Braga? Não. Não sabem? Não. Pois, é que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. A professora nos disse. Foi a professora disse? Isso é fixe, não é? É. Pronto, e vocês aí vão poder ver o que é? Cultura popular, cultura erudita. O que é que acham disso? É fixe? É. Ótimo, é isso. Terminamos por hoje. Estás já preparada para começar? Eu gosto de começar com as difíceis, está bem? Ok. Então, eu sou a Vânia e agora vou-te fazer uma pergunta muito difícil, que é: como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Lara Castro Ribeiro Marinho, de 7 anos. Lara Castro Ribeiro Marinho, 7 anos. E tu? Miguel Eduardo Araújo Fernandes, 6 anos. Miguel, 6 anos. Miguel Fernandes. Não decorei tudo, desculpa. Então, a Lara e o Miguel, certo? Certo. Lara, o que é para ti a cultura? Eu não sei o que é a cultura. Está tudo bem. E tu, o que é para ti a cultura? Não sei também. Mas também. Está tudo bem, eu estou aqui para explicar. A cultura. Estão-me a acompanhar? Sim, conseguem-me acompanhar? Ok. A cultura é tipicamente de um país. Imagina, os comportamentos que nós temos, as tradições que nós trazemos connosco. Por exemplo, o vira. Estás a ver as danças minhotas? Sei lá, o Malhão Malhão. Conheces? Oh, Malhão Malhão. Tchum, 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 que vida é a tua? Então tu tens aquelas senhoras que dançam essa música, não é? Assim com umas grandes saias, não é? Não é? Pronto. As senhoras e os senhores. Então, isso é tipicamente da cultura portuguesa. Por exemplo, outra coisa da nossa cultura. A comida. Assim, uma comida que seja tipicamente portuguesa. Feijoada. Estás a ver? Sim. Feijoada. O bacalhau. Estás a ver também? Sim? Sim. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura portuguesa. O fado, vocês já ouviram falar? Eu fado, eu já ouvi falar. Sim, a música, o fado, não é? Aquelas coisas, uma coisa assim que eles cantam, não é? Sim. Sim. Pronto, então, isso é do nosso país, é a nossa cultura. Mas depois temos outras culturas, por exemplo, temos a cultura africana, que tem assim umas danças todas fixe e são todos coloridos. Depois também temos a cultura do Brasil, que eles têm o samba. Sabes o samba do carnaval? Sim. Sim, sabes? Pronto. Então isso é tipicamente da cultura do país deles. Estás a perceber mais ou menos o que é a cultura? Sim. Deu para perceber? Pronto. Sim, danças, músicas típicas do nosso país. E então, se a cultura é tudo isto e muito mais, o que é a cultura popular? Não sei o que é popular também. E tu, o que é que achas que é a cultura popular? Também não sei. Olha, tenta inventar. O que é que tu achas que pode ser popular? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. E tu? Eu não faço. Também não faço ideia. Muito bem, então, popular é que vem assim do povo. Estás a ver? São assim conhecimentos que passam de geração em geração. Imagina, há aqueles senhores ou senhoras que aprenderam a fazer tapetes ou cestos. Sabem aqueles cestos que parecem de palha? Sim. Sim? Sim? Estás a Sim. ver?
Pronto, então, ele aprendeu a fazer isso, porque alguém o ensinou da família. E esse senhor depois vai passar esse conhecimento ao seu filho. E depois esse filho passa ao filho dele. Então vai passando de geração em geração. Então, tudo o que é cultura popular é feita pelo povo. Estás a ver? Assim nas ruas. E passa assim de boca em boca. E eu agora passo-te um conhecimento e tu depois vais passar a outra pessoa. Está entendido? Popular é do povo. Pode ser? Sim? Não se precisa ir para uma escola para aprender a fazer cultura popular. Estás a ver? Ok, pronto. Então, se popular é isto tudo, o que é que vocês acham que é cultura erudita? Erudito. Já parece uma palavra super importante, não é? Sim. O que é que tu achas que é erudito? É difícil, não é? Então imagina que erudito, vamos associar a palavra erudito a sábio. A uma pessoa sábia. Está bem? Sim. Então, o que é que tu achas que então pode ser cultura erudita, se é sábio? Alguém a fazer alguma coisa sábia? Muito bem. Cultura erudita, alguém que faz alguma coisa sábia. E tu, o que é que tu achas? É igual à Lara mesmo. Mesmo igual à Lara, exatamente. Muito bem. Então, erudita é daquelas pessoas que têm acesso aos estudos. Por exemplo, a cultura erudita é feita por um conjunto de pessoas que estudam uma determinada coisa. Imagina, música clássica. Eu também toco um instrumento, ele também. Ah, é? Que instrumento é que tu tocas? Guitarra. Ah, uau, e tu? Fagote. Fagote, uau! Eles tocam coisas completamente diferentes uns dos outros, que máximo! Então, pronto, a cultura erudita é feita por pessoas que estudam, que têm acesso aos estudos. E nós podemos ver isso em universidades, nos museus, estás a ver? Sim. Assim, coisas assim mais... Pronto. Então, agora que eu te disse mais ou menos o que é cultura erudita, o que é que tu achas que pode ser? Pode ser tipo alguém a aprender. Ok, e tu o que é que achas que pode ser cultura erudita? Alguém tipo ir para outra escola. Alguém ia para uma escola. Ok. Então, achas que isto tem a ver que uns estudam mais do que os outros? Não. Achas que a cultura erudita é feita por pessoas que estudam mais do que as que fazem cultura popular? Ou do povo? Não, acho que não. Achas que não? Tu achas que é mais importante as pessoas que ensinam assim de geração em geração sem terem estudos? Ou achas que é mais importante as pessoas que têm estudos? Ou são as duas iguais? Eu acho que são as duas iguais. Porque é importante, não é? Sim. Tu achas que são as duas iguais? Sim. Sim? É importante o que nos ensinam em casa, mas também é importante o que nos ensinam na escola, certo? Certo. Certo, muito bem. Então acho que já terminamos, é isso? Muito bem. Ok, já terminamos, foi isto. Estão a ver, passou super rápido, não foi? Sim. E eu gostei de vocês, até. Vocês gostaram? Sim. Ou foi chato? Gostei. Gostaste ou foi chato? Sim, gostei. Sabes o que é que vai acontecer em 2025? Ali o cameraman vai fazer anos. Sabes? Tu vais fazer anos em 2025? Não, faço em janeiro, no dia 7. Ok, então em 2025 não fazes. E tu fazes? 2 de maio. Ok, 2 de maio, exatamente. Eu faço 22 de julho. Sim, vou fazer 7 anos também. Não. Sim, sim, eu tenho 7 anos, desculpa. Na minha cabeça eu tenho 7 anos. Não. Mais alguns em cima. Mais alguns, não é? Pronto. Não, é que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Explicou isso. Foi a professora que explicou? Não, mas ela não disse escultura. Cultura, cultura. Cultura. Não disse? Não. Então disse o quê? Capital portuguesa de quê? Ela... Dos hambúrgueres? Não. Ela disse que eu acho que era... não, já não Vai-lhe lembro. perguntar. Pronto, tinhas que estar atenta. Agora vais ter que perguntar à professora, está bem? Sim. E agora vamos deixar os teus colegas vir, está bem? Sim. Tchau. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? 7 anos, Rodrigo. 7 anos, Rodrigo. E tu? 6 anos, Lucas. 6 anos, Lucas. O Lucas e o Rodrigo. Então, Lucas, o que é para ti a cultura? Para mim é pintar. Muito bem. E o que é para ti a cultura? Tocar.
Ok. Tocar e pintar, muito bem. A cultura é aquilo que faz parte de um país. Estás a ver? A cultura portuguesa. Temos o fado, não é? Temos... A comida também pode fazer parte da cultura. O que é que nós temos de comida portuguesa? O que é que tu achas que temos? Eu não sei. Batatas e cenouras. Estou a brincar. Temos feijoada, por exemplo. O bacalhau também. Estás a ver? Pronto, muito bem. Então, se a cultura é a cultura de um país, os nossos costumes, as nossas danças típicas, tipo o malhão. Vocês conhecem o malhão? Sim. Sim. Oh, malhão, malhão, tchum, 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 que vida é a tua? Que no São João. Já foste ao São João? Às vezes. Aquilo com o martelo, que batem com o martelo na cabeça da pessoa? Não? E tu já foste ao São João? Não. Ai, também não foste ao São João? Ok, pronto. Isso são músicas tipicamente portuguesas. Ora bem, se cultura é tudo isto, dança, música, teatro, pintar, desenhar, o que é que tu achas que pode ser a cultura popular? E eu acho que é desenhar e outras coisas também. Ok, muito bem. E tu, o que é que achas que é a cultura popular? Dançar. Dançar, pode ser, pintar, desenhar, dançar. A cultura popular vem assim do povo, estás a ver? É feita por um grupo de pessoas que se junta para fazer alguma coisa. Tipo, bordar, sabem aqueles cestos que parecem feitos de palha? Sim. Estás a ver? Aqueles de ovos de Páscoa. Sim, exato, esses cestos. Eu já fiz um desses. Já? E quem é que te ensinou? Fomos a uma explicação, eu e a mãe, e fizemos os dois. Pronto, foste tu e a mãe. Então, o que é que acontece? Normalmente, estas coisas que se aprendem vão passando assim de geração em geração. Imagina, o avô ensina ao filho, e depois o filho ensina ao filho, e depois o filho ensina ao filho, e vai passando assim de geração em geração. E é feito assim por um grupo de pessoas, às vezes numa aldeia, juntam-se e vão dançar o vira. E depois então, olha, vou-me juntar à minha mãe, que sabe dançar o vira, e vou dançar com ela, estás a ver? Sim? Pronto, então a cultura popular é feita assim, quase um ambiente familiar, estás a ver, assim nas ruas. Então, se cultura popular é isto, o que é que tu achas que pode ser a cultura erudita? Eu também não sei. Tudo bem. E tu, o que é que tu achas que é a cultura erudita? Não sei também. Também não sabes. Então, erudito, imaginem que erudito, nós associamos a palavra erudito a sábio, a alguém que é sábio. Se eu dizendo que é sábio, o que é que tu achas que pode ser a cultura erudita? Ser corajoso. Ok, e tu, o que é que achas que pode ser? Ser mágico. Ser mágico também, isso. Então, erudita, a cultura erudita é feita por um conjunto de pessoas que estudam uma determinada coisa. Por exemplo, música clássica. Vocês sabem a música clássica? Por exemplo, um pianista. Sim. Tem que passar muitos anos a estudar para ser pianista, certo? Certo. E então, isso aí faz parte da cultura erudita. São as pessoas que têm um certo tipo de conhecimento que lhes é passado por alguém que já tem esse conhecimento e que já estudou muitos anos para isso, estás a ver? Sim. Sim. Então, a cultura popular é feita pelo povo, nas ruas, e é passada assim de pessoa em pessoa. E a cultura erudita é por aqueles que estudam uma determinada área. Tu tocas algum instrumento? Toco guitarra. E tu? Eu fui. Bué, uau, bué da fixe isso. Ué. Então, cultura popular, povo. Cultura erudita, estudiosos, vamos dizer assim, quem tem conhecimento. Pode ser? Sim. Então, tu achas que uma é mais importante do que a outra? Eu acho que não. Porquê? Porque todas são fixes. Ok. E tu achas que há uma cultura que seja mais importante que a outra? Não, porque todas podem ver o seu valor. Todas têm o seu valor, é isso? Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Então é tão importante o que a minha avó me ensina como o que a minha professora me ensina, certo? Certo. Isso mesmo. Tu achas que nós, assim, num espetáculo, agora vamos, assim, a um espetáculo de música, e tu achas que nós podemos misturar a cultura erudita e a popular? Imagina, podemos misturar um pianista com um senhor que toca um bombo ou um triângulo. Achas que é possível? Não. Não? E tu achas que é possível? Sim. Sim? Achas que é bom misturar as duas culturas? Sim. Sim.
Ok, boa. Então, vamos agora só terminar aqui com uma que é o que são a cultura de massa. O que é a cultura de massas? Não sei. Tu sabes o que é a cultura de massas? Acho que sim, fazer coisas com as mãos. Fazer coisas com as mãos. Muito bem, pode ser. A cultura de massas é feita assim para um grande conjunto de pessoas. Por exemplo, o cinema. Chega a todo mundo, certo? Chega. Chega. A música agora chega a todo mundo, certo? Certo. Então pronto, é isso. É um produto, acaba por ser um produto para depois chegar a toda a gente. Estás a ver? Sim? Pronto, é isso que temos a dizer. Já não há mais perguntas. Foi bem? Sim. Até foi fácil, não foi? Foi. Foi. E divertiram-se, ou nem por isso? Sim. E eu até fui simpática. Sim. Tens que dizer que sim, que está ali a minha patroa. Olha, diz que sim. Sim. Está bem. Sabem o que é que vai acontecer em 2025? Não. Sabes o que é que vai acontecer em 2025? Não. É que Braga vai ser a capital portuguesa da cultura. Isso não é fixe? É. É, não é? Sim. Sim, muito bem. Então, o que é importante vocês levarem daqui é que nenhuma cultura é mais importante que a outra. Está bem? Tanto a erudita como a popular são importantes. Va bene? Va bene. Pronto, vamos lá então. Como é que tu te chamas e qual é a tua idade? Eu chamo-me Clarinha e tenho 6 anos. Clarinha e 6 anos. E tu? Chamo Gustavo e tenho 6 anos. Gustavo e 6 anos. A Clarinha e o Gustavo. Clarinha, o que é para ti cultura? É fazer umas atividades. Certo? E tu, o que é para ti a cultura? Também muitas atividades. Muitas atividades. A cultura é aquilo que nós temos num determinado país, que faz parte dos nossos costumes, coisas tradicionais. Por exemplo, o fado. Já ouviste falar do fado? Não. Não. E o vira, por exemplo, as danças típicas do Minho. Já ouviste falar? Aquela assim. Vocês já foram ao São João? Sim. Sim? Então já ouviram falar aquela música assim? Oh, malhão, malhão. Sim. Que vida é a tua? Certo? Pronto. Isso aí é típico da nossa cultura portuguesa. Está bem? Porque lá no Brasil não cantam um malhão. Lá no Brasil cantam outras coisas, por exemplo, que são bonitas na mesma. Então, a cultura é aquilo que faz parte das nossas raízes. Estás a ver? As danças, as músicas, essas coisas. A comida também. Então, se cultura é tudo isto, o que é que tu achas que pode ser, Clarinha, a cultura popular? É fazer umas atividades muito difíceis. Atividades muito fixes. E tu, o que é que achas que é cultura popular? É parecido, mas também são atividades muito fixes. Ok. Olha, a cultura popular vem do povo. Estás a ver? É ensinada pelo Já andei povo. na escola do povo. Oh, andaste na escola do povo. Eu também andei na casa do povo. A Fernanda. Com a Fernanda. Eu não fui com a Fernanda. Aliás, já não me lembro do nome da senhora, mas sim. Andei na casa do povo. Então, a cultura popular vem do povo. Estás a ver? É feita pelo povo. Tem uma participação muito, muito ativa. Imagina, um senhor que sabe fazer... Sabes aqueles cestos que parecem palha? Sim. Sim, que às vezes até costumamos colocar os ovos da Páscoa. Sim. Pronto. Imagina, esse senhor que fez o cesto ensina ao filho a maneira de se fazer o cesto. Estás a ver? Assim, com a prática, a fazer com as mãos e ensina assim. Então isso é que é cultura popular, que passa de pessoa em pessoa. Estás a perceber? Sim. Que é feita pelo povo. Ok? Percebemos mais ou menos. Ok. Agora, se a cultura popular é feita pelo povo, o que é que tu achas que pode ser a cultura erudita? Não sei. E tu, o que é que achas que pode ser cultura erudita? Também não sei. Ok. Olha, a cultura erudita é feita assim por um conjunto de pessoas que têm um certo tipo de conhecimento e que vai buscar esse conhecimento às universidades, a outros professores que ensinam. Ou seja, a cultura popular vem assim do povo, de pessoas que não têm até podem nem ter grandes estudos. E a cultura erudita é feita por aqueles que têm que praticar durante muitos anos alguma coisa. Por exemplo, música clássica. Estás a ver? Tocar piano. Tu tocas algum instrumento? Piano. Oh, viste? E tu, tocas o quê? Guitarra. Guitarra, pronto. Então, há alguém que vos está a ensinar, certo? A Sónia. A Sónia. E a Sónia é uma pessoa qualquer do povo ou a Sónia é a professora? A professora. A Sónia é a professora.
É a Sónia que também te ensina a guitarra ou não? Ah, desculpa. Quem é que te ensina a guitarra? João Dias. É o João Dias, muito bem. O João Dias é professor. Sim. Pronto, então esses já estão a fazer parte de uma cultura mais erudita, estás a ver? Que tem assim mais estudos. Ok, muito bem. Então, agora que já sabemos o que é cultura popular e erudita, quais achas que são as suas diferenças? Diferenças de ser a mais popular. E tu, quais achas que são as diferenças entre cultura popular e erudita? Popular, qualquer coisa. Qualquer coisa. Está bem. Tu achas que há uma que é mais importante que a outra? Ou seja, tu achas que é mais importante a cultura que é feita pelo povo ou achas que é mais importante a cultura que é feita por aqueles que estudam? Ou são as duas importantes? As duas importantes. E tu achas que são as duas importantes? Sim. Sim, eu também acho que são as duas importantes. Então vamos passar aqui a outra pergunta que é: tu achas que toda a gente pode desfrutar das duas culturas, da popular e da erudita? Não. Não, e tu achas que sim? Sim. Sim. E tu achas que é possível, imagina, nós colocarmos as duas num espetáculo? Imagina, nós agora vamos ver um espetáculo de música, certo? Certo, estás-me a acompanhar. Então, tu achas que nós podemos colocar um pianista clássico com um senhor que toca um triângulo ou que toca um bombo que aprendeu na rua a tocar? Não. Não? E tu achas que podemos misturar as duas? Não. Não? Ok. E então vamos fazer agora aqui outra pergunta que é: o que é que vocês acham que é cultura de massas? É cozinhar. É cozinhar. E tu, o que é que achas que é cultura de massas? Também é cozinhar. Então é cozinhar. Então, cultura de massas eu vou explicar. A cultura de massas é feita para chegar a um público muito grande. Por exemplo, o cinema. Chega a todo mundo quase, não chega? Chega. Não é? Sim. Pronto, é como a música, por exemplo, também chega a todo mundo. Sim. Sim? Sim. Pronto, então a cultura de massas é um produto para chegar a maior número de pessoas. Estás a ver? Não tem nada a ver com massa esparguete. Se bem que eu gosto. Eu também gosto. Gostas de massa esparguete? Gosto. E tu também gostas? Sim. Sim. Então, o importante a retirar daqui é que tanto a cultura popular, que é feita pelo povo, é tão importante como a cultura erudita, que é feita por aqueles que são mais estudiosos ou que tiveram mais acesso a estudar. Certo? Sim. Certo. Então, se eu te perguntar o que é a cultura popular, já me sabes responder? Já te esqueceste? Já. E o que é que tu achas que é cultura popular? Já te esqueceste? Tipo de desenhos, estátuas. É isso, estátuas também. Pronto, como é que tu te chamas e a tua idade? 6 anos. 6 anos e como é que te chamas? Sara. É Sara e tem 6 anos. Sara Nascimento Araújo. Sara Nascimento Araújo e tem 6 anos. E tu? 6 anos e Constança Marigues Mourado. Constança. A Sara e a Constança. Constança. Já sabia o meu nome. Depois eu já sabia, mas agora vais ter que estar assim em silêncio quando eu fizer perguntas à Constança, pode ser? E depois respondes quando eu passar o micro a ti, pode ser? Pode. Sim, ok. Constança, o que é para ti a cultura? O que é, Sara, a cultura? Pode ser pinturas ou tástuas. Pinturas, estátuas e mais. Mas também pode ser ginástica. Também pode ser ginástica, artística, ginástica. Eu ando da ginástica atriz. Andas? Uau! E gostas? E fazes piruetas? Não. Não, mas fazes outras coisas artísticas. Dança, balé. Dança, balé. É hoje que eu vou ter ginástica. É? Boa, está bem. Mas vão todos ver o que eu tenho aqui. Pronto, e tu, E a Inês? e tu vais dizer que foi Simão que te fez uma rasteira, não é? Pois eu sei. Então, Eu tenho um primo, o meu irmão, que é o Simão. Mas não é mas não é aquele Simão, certo? Ok. Então, olha, a cultura é aquilo que faz parte de um país, Constança. Imagina, a cultura portuguesa. Também é pintar, que lá um país também pinta. É, olha, agora deixas-me explicar a Constança. Sim, posso, obrigada. Obrigada. Então, é a cultura de um país. Por exemplo, a cultura portuguesa. Nós temos o fado,
Sabes o que é o fado? A música, sim? Temos assim as danças típicas do Minho, tipo o malhão. Sabes o que é o malhão? Não. Tum, tum, tum. Como é que é o resto? Que vida é a tua? Olha, malhão, tchá, tchá, tchá. Que vida é a tua? Comer e beber, ao tim, passear na rua. Não é? É, pronto, muito bem. Viram? Isto foi só para mostrar os meus dotes horríveis. Na Diz? televisão também dá. Qual? Na televisão Ah, também. na televisão também dá. Sim, é isso. Esquece. Sarinha, fica quietinha um bocadinho, está bem? Amor, fica assim um bocadito. Então, a cultura faz parte de um país. As danças, as músicas, tudo. O que é que tu achas, Constança, que é cultura popular? Cultura popular. É dança. Pode ser. E tu o que é que achas que é cultura popular? Gritar. Sim, que engraçado. Eu acho que uma Sara ao bocado disse gritar. Sim. Ah, foste tu. Ah, pois, exato. Então cultura popular é gritar. Sim. Sim. Gritar é cantar. É tipo cantar, tipo os caretos, gritar. Ela veio mais 2 vezes. Pois, pois foi, ela veio 2 vezes, não me estava a lembrar. Estava, estou a brincar. Então, a cultura popular, Constança, é feita pelo povo. É uma coisa que nós aprendemos, não um polvo do mar, está bem? Ok, a cultura popular é feita pelo povo, ok? Povo. Sim. E então é feita assim, que passa assim de geração em geração. Imagina, a minha avó ensinou a minha mãe a fazer bordado, assim no tecido, estás a ver? Aqueles paninhos bonitos. E a minha mãe ensinou-me a mim. E então, isso passou de geração em geração, estás a ver? Agora já fazes isso? Não. Não, porque a minha mãe ensinou-me, mas eu não fui muito boa nisso. E tu não falas a ela para fazer? Eu disse-lhe para ela me ensinar há uns anos atrás, mas eu depois não aprendi. E tu não falas Mas sabes quem é que aprendeu? O meu irmão. O teu irmão? Sim, o meu irmão, tipo, O teu primo? o meu primo não. Mas o meu irmão, sim, aprendeu a fazer bordado. Sim. Assim, em 5 minutos. Faz assim. É uma coisa que se faz, tipo assim. É para fazer... Temos uma lã e depois fazemos roupas. É tipo isso. Ele te dá alguns. O quê? Ou panos. Dão alguns de panos. Sim, exato, isso dão. Eu E então, disse panos. a cultura popular é assim, que vai passando assim de geração em geração, estás a ver? Assim, não é preciso ir para uma escola para aprender a fazer a cultura popular, E estás a ver? também é para cuidar de flores. Flores? Podia ser. Sim, podia. Podia, sim, senhor. Então, olha, se cultura popular é feita assim pelo povo, e assim entre famílias e tal, e não precisamos de ir para a escola para aprender, o que é que tu achas que é cultura erudita? Erudita. Pintura. Pintura, pode ser. E tu, o que é que achas que é cultura erudita? Cuidar das plantas. Como? Cuidar das plantas. Cuidar das plantas? Pode ser. Olha, a cultura erudita é feita por um conjunto de pessoas que aprende alguma coisa, que vai para uma escola para aprender. Estás a ver? Imagina, a música clássica. Tocar piano. Sim. Estás a ver? É alguém com conhecimento que passa conhecimento tu a outras tocas pessoas. o quê? Eu toco nas pessoas, faço assim. O que é que achas disso? Não é fixe? Eu toco clarinete. Tocas clarinete? E tu tocas o quê? Eu já disse. Desculpa, não vi. Olha, diz lá outra vez. Violino. Violino. Sim, o que é que eu toco? Eu toco no coração das pessoas. É sim. É isso que eu faço. Hã? É sim. É, exatamente. Isso. É isso. Tocava piano quando era pequena, agora já não toco. Por que não? Porque eu não tenho tempo. O meu pai tocava, mas agora não. Também não. E o teu pai podemos ser colegas de escola. No sábado. No sábado. No sábado também não tenho tempo. Por quê? Porque, olha, então, muito bem, agora isto já mudou, percebem? E agora vamos falar de mim, porque acho que também é importante. Então, às vezes ao sábado e ao domingo eu faço espetáculos. Assim? Sim, no fim costumo fazer isso. Agradeço ao Tu público. és o quê? Eu sou atriz. O que é isso? Sim, não sabes o que é uma atriz? Tu não vês novelas e cinema? Novela? Tipo a novela, não vês? A novela da SIC? Não? Ainda bem. Ainda bem, sim. Então eu sou atriz de teatro. O que é que tu achas disso? É chato? Não sei.
Diz. Este banco vai para baixo. Pronto, olha, agora que já foi à vida este episódio, mas foi lindo. Eu acho que podem tirar coisas bonitas daqui. Então, quem é que vai cair? Eu? A Sara. Ó, Sara. Vamos pôr a cadeira dele. Isso, assim, pronto. Então, é isto que eu tenho a dizer. Cultura popular e erudita. Deu aqui uma grande misturada. Podem-se misturar as duas. É isso. O que é que tu achas que é cultura de massas? É fazer coisas na cozinha. Claro, e tu? Marchar. Marchar? Tipo como foi no 25 de Abril. Sim. Exato, é isso. Como aquilo. Eu não sei. A continência, assim, não é? Muito bem, é isso que é a cultura de massas, eu não tenho mais nada a dizer.